Um empresário rico teve um mal súbito no meio da calçada. Ninguém parou para ajudá-lo, exceto por um morador de rua. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Samantha e vou ler hoje para vocês uma linda história de superação e segundas chances. Vamos lá? O frio era uma entidade viva em Nova York, um predador silencioso que se infiltrava por baixo das portas, através das frestas dos caixilhos e, sobretudo, nas almas daqueles que não tinham para onde fugir. Para Samuel, o frio havia se tornado um estado de ser permanente, um invólucro gelado que lhe carregava para dentro de si. Ele não era mais um homem, era um monumento de gelo e desespero, erigido na esquina da Rua 42 com a Avenida Lexington. Seu mundo era delimitado por um cobertor sujo, uma xícara de isopor rachada e a vista eterna dos pés apressados que passavam, nunca parando, nunca olhando para baixo. Os sapatos eram a paisagem mais constante da sua vida. Sapatos de cor italiano, sapatos de salto alto que clicavam com impaciência, tênis de corrida que pareciam flutuar sobre o concreto. Eles diziam mais sobre as pessoas do que seus rostos. Os rostos estavam sempre voltados para a frente, para o próximo compromisso, para a tela do celular, para um futuro que Samuel havia esquecido como se fosse um conto de fadas. Antes de ser Samuel o mendigo, ele havia sido Samuel Thorne, um homem com um passado, uma família, um ofício, marceneiro. Ele amava o cheiro da madeira serrada, o grão sob seus dedos, a transformação de um pedaço de árvore em algo útil, belo. Tinha uma pequena piscina no Brooklyn, uma esposa chamada Clara, cujo riso era como tilintar de sinos, e uma filha, Elara, cujos olhos viam magia em todo lugar. Mas a vida é uma escultura frágil. Uma doença rara e agressiva levou Elara em menos de um ano. As contas médicas devoraram a oficina, a casa, a esperança. Clara não suportou o duplo vazio da filha morta e do marido ausente, mesmo estando ele fisicamente presente. Ela partiu um dia, deixando para trás apenas um bilhete e um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Samuel tentou se reerguer, mas a dor era uma âncora presa ao seu pescoço. Perdeu um emprego, depois outro. O álcool, num primeiro momento, foi um bálsamo, depois uma muleta e, por fim, uma prisão. A rua não foi uma escolha, foi um destino, um declive gradual até o fundo do poço, onde o céu era apenas um pequeno círculo de luz cinzenta. Naquela tarde particularmente gélida de dezembro, o vento cortante uivava entre os arranha-céus como um lobo faminto. Samuel se encolhia sob várias camadas de jornal, seu corpo um mapa de tremores. Sua xícara continha algumas moedas e $1 amassado, o suficiente talvez para um café quente que queimaria sua garganta, mas aqueceria seu estômago vazio por alguns minutos preciosos. Ele observava o balé apressado da hora do rush, a coreografia da indiferença. Era um espetáculo ao qual ele estava acostumado. Até que o espetáculo mudou. Um homem saído de um carro preto e elegante que parou de forma proibida tropeçou no meio da calçada. Era um homem de terno caro, cabelo grisalho perfeitamente cortado, postura de autoridade. Ele era o oposto de Samuel em todos os aspectos. O homem, Arthur Pembroke, levou a mão ao seu peito, seu rosto contraindo-se numa máscara de agonia surpresa. Ofegou os olhos arregalados e caiu de joelhos, depois desabou de lado no concreto gelado. O fluxo de pessoas se partiu ao redor dele como um rio em torno de uma pedra. Alguns olharam de relance, a maioria nem isso. Um celular foi erguido, não para pedir ajuda, mas para filmar. Outros aceleraram o passo, desviando o olhar, como se a morte fosse contagiosa. A cena se desenrolou em câmera lenta para Samuel. Ele viu a dignidade daquele homem se esvaindo junto com a sua consciência, reduzido a um obstáculo no caminho de todos. Viu o reflexo de sua própria queda, anos atrás, quando o mundo também seguiu em frente sem olhar para trás. Algo dentro dele, uma brasa que lhe julgara extinta, crepitou. Não era heroísmo, era uma memória. A memória de estar caído e de ninguém estender a mão. Era um resquício da humanidade
que ele acreditava ter perdido. Com um esforço que fez seus ossos doerem, Samuel se levantou. Suas pernas trêmulas o carregaram através da corrente humana. Ele se ajoelhou ao lado do homem, ignorando o cheiro caro de seu perfume, o tecido imaculado de seu terno. Senhor, sua voz saiu áspera, um sussurro rouco de desuso. Senhor, você está bem? Arthur não respondeu. Seus lábios estavam começando a ficar azuis. Samuel, num lampejo de lucidez, enterrado sob anos de névoa, lembrou-se de um treinamento de primeiros socorros de uma vida passada. Ele colocou 2 dedos no pescoço do homem, procurando por um pulso. Era fraco, acelerado, um passarinho aterrorizado batendo as asas contra uma gaiola. Alguém chamou uma ambulância! Ele gritou, e sua voz, agora mais forte, ecoou na esquina. Alguns pararam, fitando o mendigo ajoelhado ao lado do magnata. O contraste era chocante, quase bíblico. Ninguém respondeu. Samuel vasculhou os bolsos do homem com as mãos trêmulas, encontrando um celular. As digitais não estavam bloqueadas. Com dedos que pareciam de chumbo, ele discou o número de emergência. Ambulância, rua 42 com Lexington, homem caído, inconsciente, dificuldade para respirar, pressa! Ele deu um número do celular e desligou, deixando o aparelho ao lado do homem. Ele não sabia mais o que fazer. Então fez o instinto mais básico. Sentou-se no concreto gelado, colocou a cabeça de Arthur em seu colo e, com movimentos lentos, tirou seu próprio casaco surrado e imundo e o colocou sobre o torso do homem, tentando protegê-lo do frio. Ele sussurrava baixo, frases desconexas, confortando tanto a si mesmo quanto ao estranho. Fica tranquilo. Ajuda está a caminho. Vai ficar tudo bem. Segura aí. Ele ficou ali, um anjo da guarda de roupas esfarrapadas, protegendo um príncipe do mundo moderno do frio e da indiferença. Até que as sirenes se aproximaram e os paramédicos tomaram conta da situação. Eles afastaram Samuel com gentileza profissional, carregaram Arthur para a ambulância e partiram. A calçada voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Apenas o casaco de Samuel, deixado para trás no asfalto, marcava o local do evento. Samuel pegou o casaco, empoeirado e agora mais frio do que nunca, e voltou para o seu cantinho. O café quente já não era mais uma possibilidade. A adrenalina havia sumido, deixando para trás um vazio ainda maior. Mas pela primeira vez em anos, esse vazio não era preenchido apenas por desespero. Havia um fio de algo diferente, algo que se assemelhava à paz. O mundo de Arthur Pembroke era feito de aço, vidro e decisões que valiam milhões. Ele era o fundador e CEO da Pembroke e Associações, uma firma de consultoria em gestão de cadeias logísticas conhecida por sua eficiência impiedosa e seus lucros astronômicos. Ele comandava com uma racionalidade fria, acreditando que o sucesso era uma equação simples de esforço, inteligência e oportunidade. A compaixão era uma variável que raramente entrava nesse cálculo. Acordar no hospital com o som monótono dos monitores e o cheiro antisséptico foi uma experiência desorientadora, um infarto. O médico usou palavras como artérias bloqueadas, estresse, sortudo por estar vivo. Arthur se lembrava da queda, da escuridão que o engoliu e de uma vaga lembrança de um rosto barbudo, sujo, com olhos que, no entanto, brilhavam com uma estranha serenidade. Lembrou-se do peso de um casaco surrado sobre ele, de uma voz rouca sussurrando palavras de conforto. Ele pediu à sua assistente, Eleonor, uma mulher de 50 anos, tão eficiente quanto um relógio suíço, que investigasse. Ela recuperou as filmagens das câmeras de segurança de uma loja próxima. Arthur assistiu, sentado na cama do hospital, o replay de sua própria queda. Viu a multidão fluindo ao seu redor e então viu um mendigo se levantando e caminhando em sua direção. Viu-o ajoelhar, verificar seu pulso, fazer a chamada. Viu-o sentar no chão gelado e oferecer seu único bem terrenal, aquele casaco imundo, como um manto de proteção. Viu-se sendo cuidado com uma ternura que ele não experimentava desde a infância. Algo se partiu dentro de Arthur Pembroke. A equação não fechava. Aquele homem, no fundo absoluto da sociedade, possuía algo que ele, no topo, havia perdido: humanidade.
a compaixão desinteressada. A dívida que Arthur sentiu não era financeira, era moral. Ele recebeu alta uma semana depois, com ordens médicas para reduzir o ritmo. Sua primeira ordem para Eleanor não foi sobre uma aquisição ou um relatório trimestral. Encontre-o, disse ele, olhando pela janela de seu escritório para a cidade lá embaixo. Encontre o homem que me salvou. Foi mais difícil do que parecia. Samuel não tinha nome, não tinha endereço. Eleanor usou a mesma filmagem e, com a ajuda de seguranças e de alguns moradores de rua relutantes, convencidos por algumas notas de $20, rastreou seus movimentos habituais. 2 dias depois, ela informou a Arthur. Ele geralmente está na esquina da rua 42 com a Lexington, perto da saída do metrô. Seu nome, aparentemente, é Samuel. Arthur não quis uma abordagem com fanfarra. Na manhã seguinte, um dia menos gélido, ele desceu de seu carro na mesma esquina. Desta vez, ele estacionou legalmente. Vestia um casacão caro, mas sua postura era diferente. Menos imponente, mais humilde. Samuel estava em seu lugar habitual, encolhido, a xícara vazia à sua frente. Ele olhou para o homem que se aproximava e, por um instante, não o reconheceu. Era apenas outro executivo. Mas então, seus olhos se encontraram, e Samuel viu a memória daquela tarde no rosto de Arthur. Arthur se ajoelhou, ficando no mesmo nível de Samuel. A ação foi tão chocante para Samuel quanto tinha sido o colapso de Arthur. Você, Arthur disse, sua voz grave e carregada de uma emoção genuína. Você me salvou. Samuel baixou a cabeça envergonhado. Só fiz o que qualquer um faria. Mas ninguém fez, Arthur respondeu. Apenas você. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o mesmo cuidado com que analisava um contrato. Eu te devo minha vida e quero pagar essa dívida. Samuel esperou pela carteira, pelo maço de notas. Era o script habitual, um gesto de caridade para aliviar a consciência do benfeitor. Mas Arthur não tirou sua carteira. Ele olhou firmemente para Samuel. Dinheiro é fácil. É temporário. Pode sumir em um mês. O que eu quero te oferecer é uma chance, um emprego na minha empresa. Samuel ficou pasmo. Ele olhou para suas próprias mãos, sujas, calejadas, trêmulas. Olhou para suas roupas. O emprego parecia uma piada de mau gosto. Eu não sou. Olhe para mim, ele gaguejou. Não sei fazer nada. Só sei trabalhar com madeira. E isso foi há muito tempo. Todos sabemos fazer alguma coisa, Arthur insistiu. E todos merecem uma chance de recomeçar. Eu não estou te oferecendo caridade, Samuel. Estou te oferecendo uma oportunidade, um trabalho honesto. O salário inicial é justo e há benefícios, incluindo o adiantamento para você se arrumar e conseguir um lugar decente para morar. Será um empréstimo descontado do seu salário. Era uma proposta insana, inacreditável, mas havia uma sinceridade nos olhos de Arthur que transcendia a lógica. Samuel sentiu um medo avassalador. O mundo da rua era horrível, mas era conhecido. Era uma prisão, mas era a sua prisão. O mundo que Arthur descrevia era assustador, complexo, cheio de regras que ele havia esquecido. Mas então ele pensou no rosto de Elara. Ele pensou no que ela teria querido para ele. E ele pensou naquele lampejo de paz que sentiu ao ajudar um estranho. Com uma mão trêmula, ele estendeu a sua para Arthur. Está bem, ele sussurrou, sua voz falhando. Eu aceito. Os primeiros dias foram um pesadelo burocrático e um teste de coragem. Eleanor, com uma compostura imperturbável, foi encarregada de preparar Samuel. Ela o levou a um hotel econômico, pagou uma semana adiantada e deu a ele um vale-compra para roupas básicas. Levá-lo a um barbeiro foi uma experiência quase religiosa. Quando a barba e os cabelos compridos caíram, um rosto diferente emergiu. Mais velho, sim, marcado por rugas profundas e pela vida difícil, mas ainda era o rosto de um homem, não de um fantasma. Comprar um terno barato foi ainda mais surreal. Samuel se sentia um impostor dentro daquelas roupas. Seus sapatos novos doíam e a gravata parecia uma forca ao redor do seu pescoço.
O cheiro de limpeza seco era estranho e artificial para seus sentidos, acostumados ao mofo e à fuligem da cidade. A Pembroke Associações ocupava 3 andares de um arranha-céu de vidro em Midtown. O saguão era um templo de mármore polido e luzes suaves. Samuel sentiu todas as olhadas. Os seguranças na portaria, os recepcionistas, as pessoas no elevador, todos o fitavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Ele era um peixe fora d'água, um pato em um desfile de cisnes. Seu cargo era assistente júnior de logística do depósito. Um título pomposo para um trabalho básico, ajudar no controle de entrada e saída de mercadorias em um dos galpões da empresa do Brooklyn. Seu supervisor era um homem chamado Ben, uns 40 anos, cético e sobrecarregado. O chefe mandou você, eu sei, Ben disse, sem rodeios no primeiro dia. Não me importo de onde você veio. Aqui, o que importa é o trabalho. Você atrasa minha equipe, você está fora. Entendido? Samuel apenas assentiu, a língua presa pelo nervosismo. O trabalho era monótono. Muito tempo em frente a um computador, inserir números de rastreamento, cruzar listas de inventário, lidar com motoristas de caminhão mal-humorados. Samuel era lento. Suas mãos, acostumadas à maciez da madeira, eram desajeitadas com o teclado. Sua mente, embotada por anos de negligência, tinha dificuldade em assimilar os novos softwares. Os colegas de trabalho o evitavam. As piadas e conversas paravam quando ele se aproximava. Ele era o projeto de caridade do chefe, o mendigo executivo. O isolamento era quase pior do que o da rua. Lá, ele era invisível por opção dos outros. Aqui, ele era visivelmente uma piada. As noites no hotel eram solitárias. O silêncio era opressivo após anos de ruídos urbanos constantes. A cama era macia demais, o quarto limpo demais. Ele teve vontade de sair correndo, de voltar para a segurança conhecida de seu cantinho na Rua 42. A tentação de usar o adiantamento para comprar uma garrafa de vodka era um sussurro constante em seu ouvido. O que o impedia era Arthur. O CEO não o tratou com condescendência. Ele o chamou para um café, apenas uma vez naquela primeira semana. Não vai ser fácil, Samuel, Arthur dissera. As pessoas vão duvidar de você. Você vai querer desistir. Mas a única pessoa que você precisa provar algo é para si mesmo. Lembre-se do homem que não hesitou em me ajudar. Esse homem tem coragem. Use essa coragem agora. Samuel se agarrou àquelas palavras como um náufrago em uma tábua. Ele começou a chegar mais cedo e sair mais tarde. Levou manuais para o hotel e os estudou até adormecer sobre eles. Pediu a Ben repetidas vezes para explicar processos que não entendia, ignorando o suspiro de exasperação do supervisor. E então, lentamente, algo começou a mudar. Suas mãos encontraram uma memória muscular. A marcenaria exigia precisão, paciência, uma compreensão de como as peças se encaixavam. O trabalho de logística, ele percebeu, não era tão diferente. Era um quebra-cabeça de prazos, rotas e inventários. Um dia, enquanto revisava um manifesto, ele notou uma inconsistência. Um carregamento destinado a Boston estava programado para um caminhão que ia para Atlanta. Um erro de digitação simples, mas que teria custado milhares em retrabalho e atrasos. Hesitante, ele mostrou a Ben. O supervisor olhou para a tela, depois para Samuel. Seu rosto cético suavizando-se por 1 milímetro. Bom olho, murmurou. Bom olho. Não foi um elogio estrondoso, mas para Samuel foi como ganhar na loteria. Era a primeira centelha de validação, a primeira prova de que ele ainda poderia ser útil. O pequeno acerto com o manifesto não transformou a vida de Samuel da noite para o dia, mas foi uma fresta de luz. Ben começou a tratá-lo com um pouco menos de frieza, às vezes até lhe passando tarefas um pouco mais complexas. Os colegas, vendo que ele não era completamente incompetente e, mais importante, que ele não ia embora, começaram a tolerar sua presença. Alguns até lhe dirigiam a palavra. Samuel descobriu que tinha uma aptidão natural para organização. Anos de vida no limite aguçaram seu instinto de sobrevivência, que se traduzia numa atenção quase obsessiva aos detalhes. Enquanto outros viam apenas números numa tela, ele via padrões, ineficiências,
pontos de atrito. A oficina de marcenaria lhe ensinara que um projeto bem-sucedido dependia do perfeito encaixe de todas as peças, do desenho à execução. Ele começou a aplicar a mesma lógica ao fluxo de mercadorias. Ele notou que os motoristas perdiam muito tempo no portão de carga esperando pela papelada. Ele propôs um sistema de check-in digital prévio, usando tablets básicos. Ben levou a ideia à gerência, que após alguma relutância, a implementou em caráter experimental. O tempo de espera caiu em 30%. Outra vez, ele percebeu que a disposição física do galpão forçava os funcionários a caminharem quilômetros extras por dia para buscar itens. Durante seu horário de almoço, ele esboçou um novo layout, baseado na frequência de saída dos produtos, não apenas na sua categoria. Era um princípio básico de logística, mas que havia sido negligenciado. Quando mostrou o esboço a Ben, o supervisor ficou impressionado. "Onde você aprendeu isso?" Ben perguntou, genuinamente curioso. Samuel encolheu os ombros. "Ah, é só senso comum. É como eu organizava minhas ferramentas na oficina. O que você mais usa, fica mais perto." Ben olhou para ele por um longo momento e Samuel viu o último vestígio de desdém desaparecer de seus olhos. "Certo, vamos apresentar isso." As mudanças propostas por Samuel foram implementadas e a produtividade do galpão deu um salto. Aos poucos, o projeto de caridade foi se transformando no cara que resolve problemas. As pessoas pararam de vê-lo como mendigo e começaram a vê-lo como Samuel, o cara quieto do depósito que era bom no que fazia. 6 meses após entrar na empresa, Samuel foi promovido a coordenador de operações. Era um salto significativo. Ele tinha uma pequena equipe sob sua supervisão e um aumento salarial que lhe permitiu alugar um pequeno apartamento no Brooklyn. A primeira noite em seu próprio lugar, por mais humilde que fosse, foi a mais doce de sua vida. Ele sentou-se no chão, encostado na parede vazia, e chorou. Eram lágrimas de alívio, de orgulho, de um luto finalmente processado. Ele não estava mais sobrevivendo, estava vivendo. Arthur acompanhava seu progresso através de relatórios discretos de Eleanor e de conversas ocasionais com Ben. Um sorriso satisfeito cruzava seu rosto sempre que ouvia uma nova conquista de Samuel. Ele não interferiu, sabia que a verdadeira vitória de Samuel era conquistada a cada dia, com seu próprio suor e determinação. Um domingo ensolarado, Samuel fez algo que não fazia há anos. Ele pegou o metrô e foi até um parque. Sentou-se num banco e apenas observou as famílias, os cachorros e as crianças brincando. O sol aqueceu seu rosto e ele não pensou em onde iria dormir ou no que iria comer. Ele pensou em Clara e em Elara. Pela primeira vez, a dor da lembrança foi acompanhada por uma sensação de gratidão por tê-las tido, e não apenas de amargura por tê-las perdido. Ele tirou do bolso uma pequena escultura de madeira que havia comprado em uma loja de segunda mão. Era um pássaro tosco, imperfeito. Ele passou os dedos sobre a asa, sentindo o grão. Um dia, talvez, ele voltaria a trabalhar com madeira, mas por agora estava bem. Estava se reconstruindo, peça por peça. 1 ano e meio após a entrada de Samuel, a empresa enfrentou sua maior crise. Um dos maiores clientes, uma rede de varejo nacional, tinha um lançamento de produto massivo programado para o Black Friday. Era uma operação muito complexa, envolvendo a distribuição coordenada de centenas de milhares de unidades de um novo eletrônico para lojas em todo o país. A operação foi planejada meses antes por um dos diretores mais experientes, mas uma sequência implacável de eventos desestabilizou tudo. Um furacão no Caribe atrasou a chegada dos contêineres da Ásia. Uma greve inesperada de caminhoneiros no meio-oeste paralisou uma das rotas principais. E para completar, o sistema de rastreamento da empresa sofreu uma pane crítica, tornando difícil saber onde metade da mercadoria estava. O clima na sede era de pânico, reuniões de emergência se sucediam, vozes eram levantadas, culpas eram atribuídas. O cliente estava furioso, ameaçando processar por quebra de contrato e retirar todos os negócios futuros, o que representaria uma perda de dezenas de milhões. Arthur, pressionado pelos acionistas e com sua saúde ainda frágil,
Via seu império tremer. Ele convocou uma reunião geral com todos os chefes de departamento. Samuel, dada sua recente promoção e seu conhecimento íntimo das operações de depósito, foi convidado a participar, embora sua posição ainda fosse baixa na hierarquia. A sala de conferência estava cheia de tensão. Gráficos pessimistas eram projetados nas paredes, os diretores apresentavam planos complexos e cheios de jargões, mas nenhum parecia viável diante do caos generalizado. Samuel ficou quieto no canto, ouvindo. Ele não entendia toda a linguagem corporativa, mas entendia o fluxo, entendia movimento. E olhando para o mapa de rotas e os números de inventário, ele via o problema com uma clareza que os outros, presos em seus olhos departamentais, não viam. Eles estavam tentando resolver cada crise individualmente. O atraso dos containers, a greve, a pane no sistema, mas ninguém estava olhando para o quadro geral. Quando houve uma pausa e um silêncio desolador pairou na sala, Samuel, com o coração batendo forte na garganta, levantou a mão. Todos os olhos se voltaram para ele, alguns com surpresa, outros com irritação. Quem era aquele homem de nível júnior para falar? Arthur, sentado à cabeceira da mesa, fitou Samuel. Ele não viu o mendigo de antes, mas um homem com os ombros retos, os olhos claros e uma serenidade adquirida com dificuldade. Fale, Samuel, Arthur disse, sua voz calma, cortando a tensão. Samuel levantou-se, um pouco hesitante, e foi até o mapa projetado. Senhores, ele começou, sua voz um pouco rouca, mas firme. Estamos pensando de forma muito linear. Estamos tentando empurrar a mercadoria por rotas que estão bloqueadas. Precisamos pensar como a água, encontrar outro caminho. Ele apontou para os portos na costa oeste, onde os containers atrasados finalmente estavam chegando. Em vez de tentar mandar tudo de caminhão pelo meio oeste, que está paralisado, podemos usar ferrovias para levar a carga até Chicago. É mais lento, mas é seguro. Em seguida, apontou para os depósitos regionais no sul. Temos estoques de segurança desses produtos em Atlanta e Dallas. São para outras finalidades, mas podemos desviar 70% deles para suprir as lojas da costa leste e do centro-oeste, que seriam abastecidas por Chicago. Isso nos daria uma folga de mais ou menos uma semana. Finalmente, ele olhou para a equipe de TI. Enquanto o sistema principal está baixo, podemos voltar ao básico, usar planilhas compartilhadas e check-ins por telefone. É arcaico, mas funciona. Já fizemos isso no depósito durante uma atualização do sistema no mês passado. Designamos uma pessoa em cada ponto crítico, porto, pátio de trens, depósitos, para ser o posto avançado, reportando manualmente a cada 2 horas. A sala ficou em silêncio. O plano era despretensioso, quase óbvio em sua simplicidade. Não era high-tech, não era glamouroso, mas era prático. Era trabalho de quem conhecia o chão de fábrica, o suor do dia a dia. O diretor de operações, um homem arrogante que havia desprezado as ideias de Samuel no passado, bufou. Isso é uma gambiarra. Não é como uma empresa do nosso porte opera. Arthur então interveio com uma voz autoritária. Estamos à beira de perder um cliente de 50 milhões de dólares. Gambiarras que funcionam são melhores do que planos perfeitos que falham. Ele olhou para Samuel. Quanto do estoque de segurança em Atlanta e Dallas pode ser remanejado sem afetar outros clientes críticos? Samuel, tendo estudado os números à exaustão, deu a resposta de imediato. 72,3%, senhor. Já simulei no sistema antes de ele cair. Arthur assentiu, brilho de admiração em seus olhos. Está decidido. Implementem o plano do Samuel. Todos os departamentos reportam a ele para a coordenação tática. Foi um terremoto. Um ex-mendigo, um coordenador júnior, estava sendo colocado no comando virtual da operação de crise mais importante da empresa. As 48 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Samuel. Ele praticamente morou no escritório, coordenando uma rede improvisada de comunicação. Ele falava com capatazes de porto, maquinistas de trem, gerentes de depósito e motoristas de caminhão local. Sua voz, calma e paciente, tornou-se o ponto central da operação. Ele não gritava,
não exigia. Ele ouvia, resolvia problemas e dava ordens claras. Sua experiência na rua, ironicamente, foi uma vantagem. Ele sabia o que era desespero, a pressão, a sensação de que tudo estava dando errado. Isso lhe deu uma resiliência que os outros não tinham. Quando um caminhoneiro reclamava de uma rota, Samuel entendia seu cansaço e negociava. Quando um gerente de depósito se atrapalhava com a planilha, Samuel ensinava com paciência. Ele era o arquiteto do recomeço, como alguém brincou no grupo do chat. Aos poucos, a situação começou a se desenrolar. Trens partiram, os estoques de segurança foram remanejados. As lojas começaram a receber confirmações. O sistema de comunicação manual, embora rudimentar, funcionou perfeitamente. Na manhã do Black Friday, 95% das lojas do cliente tinham o produto em suas prateleiras. O lançamento foi um sucesso estrondoso. A crise havia sido evitada. A empresa de Arthur não apenas manteve o cliente, como ganhou uma reputação de resiliência e capacidade de solução de problemas que atraiu novos negócios. Dentro da empresa, Samuel tornou-se uma lenda. 2 semanas após a crise, Arthur convocou Samuel para seu escritório, no topo do arranha-céu. A vista era deslumbrante, a cidade se estendia aos seus pés. Arthur não estava sozinho. Estava com um conselho de administração. Samuel, Arthur começou, um sorriso amplo em seu rosto. O que você fez foi mais do que salvar uma conta. Você salvou a reputação desta empresa. Você demonstrou uma liderança, uma clareza de pensamento e uma habilidade prática, que são raras. Ele fez uma pausa para o efeito. O cargo de vice-presidente de operações logísticas está vago. O conselho e eu gostaríamos de lhe oferecer a posição. Samuel sentiu o chão sumir sob seus pés. Vice-presidente era um salto estratosférico. O salário, os benefícios, a influência era algo inimaginável. Eu? Eu não tenho currículo, ele conseguiu dizer. Não tenho MBA. Você tem algo mais valioso, um dos conselheiros, uma mulher idosa com olhos penetrantes, disse. Você tem visão e você conhece cada parafuso da engrenagem. Nós precisamos de alguém que saiba como as coisas realmente funcionam, não apenas como os livros dizem que deveriam funcionar. Samuel olhou para Arthur, viu o orgulho e a confiança em seus olhos. Olhou para a cidade através da janela. Ele pensou na esquina da rua 42, no frio, na xícara vazia. Ele pensou em Elara. Ele respirou fundo e endireitou os ombros. Aceito, ele disse, sua voz firme e cheia de dignidade recém-descoberta. Eu serei o melhor vice-presidente que essa empresa já teve. 5 anos depois, Samuel não era mais uma lenda interna. Era uma lenda na indústria. Sob sua liderança, a empresa revolucionou seus processos, tornando-se a empresa mais eficiente e inovadora do setor. Ele implementou programas de treinamento que valorizavam a experiência prática, promovendo de dentro para fora. Criou uma fundação batizada de Fundação Elara, que oferecia emprego e treinamento para pessoas em situação de rua, baseada no mesmo princípio que Arthur usou com ele: não caridade, mas oportunidade. Ele nunca esqueceu suas origens. Seu apartamento era confortável, mas modesto. Sua maior extravagância era uma pequena oficina em seu apartamento, onde ele trabalhava madeira nos fins de semana. Ele esculpiu um novo pássaro, desta vez com asas detalhadas e perfeitas, em memória de sua filha. Arthur, aposentado e com a saúde estável, era seu amigo mais próximo. Eles almoçavam juntos uma vez por mês. Numa dessas ocasiões, Arthur olhou para Samuel, agora vestindo um terno sob medida, confiante e respeitado. Você sabe, Arthur disse, naquele dia, na rua, quando eu te ofereci o emprego, eu pensei que estava te salvando. Mas a verdade é que você me salvou 2 vezes. A primeira, da morte. A segunda, da minha própria cegueira. Você me mostrou que o valor de um homem não está no seu passado, mas no seu caráter, e que uma única centelha de compaixão pode acender um fogo capaz de iluminar um mundo inteiro.
Samuel sorriu, um sorriso tranquilo e pleno. Ele olhou pela janela do restaurante, para a cidade que um dia tentou engoli-lo. A compaixão foi a centelha, Arthur, ele respondeu, mas a dignidade foi o combustível. Você não me deu esmola, você me deu a minha dignidade de volta. E é por isso que eu estou aqui hoje. E naquela mesa, dois homens de mundos tão distantes, unidos por um momento de fragilidade e um ato de coragem, compartilharam um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. A história de Samuel era um testemunho de que, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega para aqueles que têm a coragem de esperar por ele e a força de caminhar em sua direção, um passo de cada vez. Gente, que história emocionante, não é mesmo? Que todos nós possamos estender a mão ao próximo, não para oferecer migalhas, mas para dar dignidade. Qual foi sua parte favorita da história de Samuel? Nos conte aqui nos comentários. Aproveita também para se inscrever em nosso novo canal para receber mais conteúdos que irão inspirar seu coração. Nos vemos em nossa próxima história de superação.